Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo beleza? Bom, gente, na aula de hoje, uma aula um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Mas de extrema importância também para o nosso conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma das mentes mais brilhantes que existiram, que não é ninguém menos do que Isaac Newton, galera, beleza? Acho que alguns de vocês já devem ter escutado falar de Newton, outros já sabem, né? Mas bora lá para a gente saber e aprender qual a importância de Newton, né, nas nossas vidas, o que ele fez pela humanidade, para o conhecimento da humanidade, certo? Então, bora lá. Bom, gente, Newton foi um importante matemático, físico e astrônomo, beleza? A maior importância de Newton está nessas três áreas, tranquilo? Newton nasceu em 1643, na Inglaterra, né? Ou seja, um pouco ali na metade do século 17, e veio a falecer em 1727, tranquilo? Comecinho do século 18, beleza? Agora vamos apontar algumas curiosidades sobre Newton, beleza, galera? Uma curiosidade sobre ele é que seu pai veio a falecer antes mesmo do seu nascimento, ou seja, ele ficou órfão de pai antes mesmo do seu nascimento. Aos 2 anos de idade, ele foi morar com a sua avó. E por que ele foi morar com a avó dele, né? Ele foi morar com a avó dele, gente, porque a sua mãe se casou com outro cara que não sentia muito bem com a presença de um filho que não fosse dele. Então ele foi morar com a sua avó. É bom a gente saber, gente, que Newton ele nunca foi uma pessoa de boas relações, né? Ele nunca foi muito amigável, nunca foi muito amoroso. Ele era um cara meio que solitário, né? Mas ele sempre gostou muito de ler. Né? Ele sempre basicamente se fechava ali no mundinho dele, ficava ali nas suas coisas, ficava estudando. Nas autorias dele sempre tem ali que ele estudava muito, e sempre por conta própria. Uma outra curiosidade sobre ele, galera, é que ele conseguiu montar um moinho de vento, igual essa imagem aqui que vocês estão vendo no nosso canto esquerdo da tela, muito jovem. Então, olha a genialidade dele, já começa aí, né? Uma outra curiosidade sobre ele também é que aos 14 anos ele volta para a fazenda de sua mãe. E por que ele volta? Ele volta para a fazenda só porque o seu padrasto veio a falecer. Só por esse motivo ele voltou para a fazenda da mãe dele, porque a mãe dele não conseguia dar conta de trabalhar sozinho numa fazenda, e ele sai da casa da sua avó e retorna para a casa da sua mãe para ajudar ela. Como o Newton sempre foi muito de estudar, né? Sempre estudou muito, muito, a maioria da sua vida ele passou estudando, aos 18 anos de idade, ele entrou numa das maiores universidades da época, que era a Universidade de Cambridge. Beleza, galera? E essa foi uma das curiosidades da vida de Newton. Agora vamos falar da início, né? Quando começou essas descobertas revolucionárias dele, né? Bom, a gente tem que contextualizar aqui, gente, que no final do século 17, o mundo estava passando por uma peste, a famosa peste bubônica, beleza? E isso fez com que as universidades fechassem, basicamente tudo que existia ali teve que fechar. Eles tiveram que ficar meio que recluso. E isso fez com que Newton saísse da faculdade, né, e voltasse para a fazenda da sua mãe. E ali ele começou a estudar, parece que bem maior, né? Os historiadores da ciência dizem que ele estudou muito mais fora da faculdade do que dentro da faculdade, né? E foi aí que demarcou o início das suas descobertas revolucionárias. Uma das maiores descobertas de Newton, gente, foi a famosa lei da gravidade. E contextualizando para vocês, né? A história diz que certo dia Newton estava estudando, né, para variar, e ele estava sentado em um pé de maçã. E diz a lenda que uma maçã caiu na cabeça de Newton e ele começou a se questionar, né, o porquê as coisas tendem a cair, o porquê aquela maçã caiu, né? E isso fez ele estudar muito, muito, muito. E ele chegou na famosa lei da gravidade, né? E o que diz essa lei? Essa lei diz que os corpos se atraem porque possuem massa. Uma outra característica dessa lei é que essa lei aplica para qualquer corpo que possui massa, gente, independente. Então, se você está ali, ó, com o seu celular na mão, você está atraindo o seu celular e o celular também está te atraindo, tranquilo? Uma outra curiosidade sobre essa lei é o que? A Terra nos atrai e nós atraímos a Terra. Ou seja, como a Terra possui massa e nós também possuímos massa, nós tendemos a um atrair o outro, beleza, galera? Então, tudo que está ao nosso redor e que possui massa, nós tendemos a nos atrair, certo, gente? Isso sem exceção, para tudo, tranquilo? E isso que vale a fórmula que ele descobriu, né? Que a força da gravidade é igual a uma constante vezes as duas massas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tranquilo? Uma outra descoberta de Newton que revolucionou, gente, foi o telescópio. Porque naquela época os telescópios eles eram de uma imensidão tremenda. Eles eram muito, muito grandes, né? E eles eram feitos de lente.
Mas tinha um defeito nesses telescópios da época, que era o seguinte: eles distorciam basicamente a imagem, né? As bordas ali da imagem, elas ficavam sem foco, então você não conseguia analisar muito bem, com muita precisão. E Newton, ele inventou um telescópio que ele não era feito à base do quê? De lente, mas sim à base de espelho. E ele não distorcia a imagem. Você tinha ali uma imagem quase que perfeita. E sem contar que o telescópio de Newton era cerca de 10 vezes menor do que o 1, né? Então, olha a facilidade, a praticidade, né, que Newton conseguiu implementar aí no nosso cotidiano. Uma outra curiosidade, uma grande descoberta que revolucionou de Newton, gente, foi em relação à natureza da luz branca. E o que vem a ser isso, né? Newton descobriu, gente, que quando você tem um prisma e você deixa um foco de luz passar entre ele, essa luz que seria basicamente branca, né, ela meio que se diverge nas cores do arco-íris, né, que era violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, né? Então Newton, como que funcionou esse experimento? Newton, ele estava no seu quarto, onde ele fazia todos os seus experimentos, e ele deixou basicamente meio que sem luz. Ele ofuscou todo o quarto dele, deixou tudo escuro, e ele deixou apenas passar um feixe de luz. E ele fez com que esse feixe de luz atravessasse um prisma, né? E quando esse feixe de luz atravessou o prisma, ele se divergiu nessas cores do arco-íris. Tranquilo, gente? Então, está aí mais uma grande descoberta sobre Newton. Quando você colocava, gente, um outro prisma nessas cores que divergiu, as cores do arco-íris, elas não se convergiam para outras cores, elas mantinham as mesmas cores. Então, a gente sabe com isso que a luz branca ela é composta por todas as cores do arco-íris, tranquilo? Mais aí uma genialidade de Newton. E, bom, gente, o que eu tinha para falar, para mostrar sobre a vida de Newton e suas grandes descobertas, foram as principais, que foram essas que eu aprendi para vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima, galera.